Olá para todo mundo, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo dessa nova série que eu estou estreando aqui no meu canal, na qual eu já quero fazer ela tem um certo tempo. E mesmo sem eu ter os recursos melhores, uns recursos mais... Sim, para fazer um vídeo de mais qualidade, vou fazer desse jeito mesmo. Nessa série terá o foco em mostrar detalhadamente sobre os modelos originais Hot Wheels, em específico, também conhecidos como os Fantasy Cars ou carros fantasiosos. E hoje, nada melhor do que eu começar com o meu modelo favorito de todos, não é mesmo? O Twin 3, que na minha opinião é simplesmente o ápice da família Twin. E o que eu vou dizer aqui é basicamente a minha opinião sincera sobre os modelos, tá? Cada um deles, conforme a série for andando. Do que eu gosto, do que eu não gosto, do design em si e tal. O ano dele, o nome, de quem criou ele, o design, o número de variantes que ele tem, de cores, recolors e até mesmo o quantas elas têm e outras coisas, mais aparições também. Vou destacar as variantes mais bonitas, as piores que eu acho, então vai ser basicamente isso. Então eu basicamente vou falar todas as informações que a gente tem, sobre o carro em si, o modelo, e algumas coisas também que eu posso acrescentar, sobre o que eu acho também sobre o carro em si que eu tô falando aqui no vídeo. Então, sem mais enrolação, vamos começar a falar do Twin 3 em si. Bem, ele estreou lá em 2008 na mainline, na subsérie New Models, ou First Edition na realidade. Só que o ano de produção dele é 2007, porque se você for olhar na base dele, tá lá escrito 2007. Porque tudo lá na Mattel, ela é feita com um ano de antecedência, caso você não saiba disso. Mas, o Twin estreou em 2008 na mainline. E bom, o designer que criou ele foi um cara chamado John Hanson, que trabalhou na Mattel por volta de 2004 até 2010. Mesmo ele tendo saído da empresa, uma de suas criações prevalece até hoje, e claro, o Twin 3 é um exemplo deles. É um cara também muito criativo, eu tenho que elogiar ele, porque além de ter criado o meu modelo favorito, ele criou alguns outros carros bem interessantes. Um tal de Reverb aí, e também um outro modelo bem interessante que eu acho muito subestimado, que muito em breve também terá um vídeo sobre, o Etorian. Enfim, vamos falar do design dele em si. Obviamente, por ser uma terceira geração, ele é a evolução de um carro que já existe. Obviamente, eu tô falando do Twin, que foi projetado lá em 1969 pelo Ira Gifford. E com isso, é claro, o Twin 3 é um upgrade do Twin clássico. E que upgrade, não é mesmo? Porque se formos voltar um pouco no tempo também, tivemos o Twin 2, mas sendo sincero, ele é bem mais um regresso do que um upgrade. Mas é claro, isso na minha própria concepção. Afinal, ele até pode ser meio feio, mas não é horroroso, não é horrível, porque acreditem, tem outras atrocidades bem piores por aí, bem piores mesmo. Bom, nesse momento eu ia falar sobre as variantes dele, todas as variantes de cor, mas eu percebi que isso ia demorar muito tempo, ia tomar bastante tempo do vídeo e ele com certeza ficaria bem pesado. Então eu quero já partir pro design dele. E eu vou usar o exemplo do meu próprio Twin 3, como vocês estão vendo aí. E cara, o design dele é simplesmente o ápice, porque ele já pega tudo o que o Twin tem e melhora ainda mais. Ele deixa o visual bem mais agressivo, com linhas assim bem mais retangulares, bem mais retas mesmo. E uma coisa que eu não sei se vocês perceberam, o Twin 3 ele basicamente ele tira um grande erro de design que o Twin clássico tem. Não sei se vocês sabem, mas no cockpit ele tem 2 lugares do Twin clássico, tá? Mas o Twin 3 não. Se vocês tiverem um, no interior dele, ele tem apenas um assento que fica bem no meio, ou seja, os motores, que são um grande problema de visão, eles não vão atrapalhar. Então imagina como seria dirigir um desse na vida real. E claro, tudo isso nele, toda a questão dele ser meio exagerado, eu sei que é coisa da Hot Wheels e tal, mas eu adoro, cara, eu simplesmente amo o visual dele e nunca que vai ter outro igual. E não é à toa que eu sinto que a Mattel tá querendo recriar esse sucesso que o Twin 3 teve na época até hoje, porque eles estão lançando muitas versões do Twin.
No ano passado, em 2025, a gente teve o Super 3000, certo? Da Let's Race. Ele é legal e tal, né? Basicamente é um 3000 clássico, só que melhorado ainda para as pistas, mas, tipo, ele não chega aos pés do 3003. E eu digo isso na questão de ser carismático, sabe? De ser popular, porque eles ainda fizeram outras duas versões nesse ano. Tem o Twin Tags, que é basicamente um Twin Mill pra você usar de tags, né? Pra, sei lá, pra recortar, colocar algum negocinho. E o Project Twin Mill, cara, que é totalmente desnecessário. É basicamente ele é basicamente como se fosse entre o Twin Mill e o Super Twin Mill. Tipo, um Twin Mill ainda inacabado do projeto mesmo. Que nem o Project Speeder, sabe? Pro Muscle Speeder. Não sei se vocês vão sacar essa, mas é basicamente isso. Então, tipo, eu tenho quase certeza que é sim querendo recriar esse sucesso que o Twin Mill teve. Porque, cara, ele realmente impactou muito. E na época, ele foi realmente bastante utilizado na mídia em geral. E, tipo, alguns exemplos que eu poderia citar, ele aparece em propagandas, aparece em artes promocionais, tipo o pôster de 2010. Ele apareceu em alguns jogos também, como o Hot Wheels Track Attack do Nintendo Wii, né? Lá em 2010. Ele também aparece no Rocket League com participação especial, junto com outros carros. Em jogos de navegador também, mas eu não manjo muito de jogos de navegador. E Infinity Loop, que é justamente o jogo que eu coloquei de início aí de gameplay também. E no Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharger também ele aparece. Ah, sim, ele também faz participação no Hot Wheels Unlimited, que é um outro Hot Wheels Mobile, só que ele é bem infantil. E ele também faz uma participação especial no Beach Bug Racing 2, né, que é um jogo mobile que eu jogo. Mas infelizmente ele é um carro pago, mas quem sabe um dia se vier outro evento de Hot Wheels, eu quero muito comprar ele pra ter na minha coleção lá na minha garagem do jogo também. Bom, e só pra não deixar passar batido, né? Falando rapidamente sobre as variantes, ele tem um total de 19 variantes de cor até o momento. A última, que no caso foi lançada esse ano, foi da coleção da série Silver Series Pantone, que é uma variação de cor dele toda em vermelha, que inclusive é linda demais. A primeira que ele não tem interior cromado e ele utiliza das mesmas rodas da série Accelerated Silver Series também, o que é um detalhe muito maneiro. E bom, na minha opinião, acho que a pior variante dele é a da primavera de 2018. Porque, bem, ela é muito colorida e apesar de ter verde e laranja, que é a minha combinação de cores favoritas, eu acho que pode ser considerada assim a piorzinha. E também a roda Trap 5 é muito ame e odeie. E claro, a melhor de todas, sem sombra de dúvidas, é a de 2010, verde, porque eu tive ela na minha infância. Muito bem, agora para o último tópico desse vídeo. Eu quero meio que fazer uma suposição de como poderia ser o 3003, só que melhor na vida real, porque apesar de eu gostar muito do design dele, eu tenho que confessar que pra realidade eu acho que ele não ia ser muito funcional. E por isso que essa imagem que você está vendo é uma montagem. Uma montagem do que, você se pergunta? Bem, basicamente adicionando alguns elementos nele que poderiam ajudar ele a ser melhor, mais funcional e ter um melhor desempenho, porque as rodas traseiras são desproporcionalmente grandes e eu acho que os motores também expostos não iam ajudar muito na aerodinâmica. E por isso que essa imagem agora seria o antes dele, e agora eu vou mostrar como seria o depois. Voilá, esse seria o depois dele. Eu sei, pode parecer estranho, mas foi desse jeito mesmo que o meu assistente me ajudou nesse assunto. Basicamente a gente cobre os motores, tem um splitter frontal para ajudar na aerodinâmica, juntamente com aerofólio para dar mais downforce, saídas de ar laterais, enfim, basicamente todos esses são os elementos que poderiam contribuir no ajuste, né, do desempenho para o Twin Mill para a realidade. Quero saber também a opinião de você aí que está vendo esse vídeo, se você concorda comigo ou não, se isso poderia realmente de fato ajudar, ou se você acha que do jeito que ele é, já é perfeito. Enfim, conclusão, eu darei 5 selos diferentes para determinados carros no final dessas reviews, que no caso vão ser 5. Primeiro, selo de bronze. Segundo, selo de prata. Terceiro, selo de ouro. Quarto, selo de diamante. E quinto, selo de chamas. E obviamente o 3003 merece o selo de chamas, afinal, como dizem, né, não é o mesmo sem as chamas.
E bom, pra você que assistiu esse vídeo até aqui, de verdade, muito obrigado, porque essa é uma nova série que eu estou estreando no canal e eu espero de verdade que ela dê certo, porque os Fantasy Cars são minha paixão e eu quero muito fazer vários vídeos e quem sabe, conforme o tempo for passando, eu vou aumentando cada vez mais a qualidade. É isso, obrigado novamente e até a próxima.